E não estou falando de superstição ou misticismo vazio. Estou falando da sabedoria bíblica que nossos antepassados na fé conheciam bem, mas que nossa geração acelerada e distraída tem negligenciado. Você está cansado de orações sem resposta? Exausto de clamar sem ver mudança? Frustrado por ver outros receberem seus milagres enquanto você continua na fila da espera? Não saia desta mensagem. Há um propósito por trás de cada lágrima derramada em oração. Há uma razão para a aparente demora. E talvez, apenas talvez, você esteja orando no momento errado. A madrugada guarda segredos que o dia comum não revela. Aquele período entre 3 e 6 da manhã, que as Escrituras chamam de quarta vigília da noite, carrega uma atmosfera espiritual diferente. O mundo está dormindo, mas o céu está acordado. As distrações cessaram, e o silêncio permite que você ouça o sussurro de Deus com uma clareza que o barulho do dia rouba. Foi nesse horário que Jesus se levantava para orar. Marcos 1,35 nos diz: de madrugada, muito antes do amanhecer, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, que poderia orar a qualquer hora, escolhia deliberadamente esse momento para sua comunhão mais íntima com o Pai. Não é coincidência, é estratégia espiritual. Você já notou como os pensamentos são mais claros nesse horário? Como as preocupações parecem menores e a presença de Deus mais tangível? Não é sua imaginação, é uma realidade espiritual. Na madrugada, enquanto o mundo dorme, principados e potestades também diminuem sua atividade. O campo de batalha espiritual está mais calmo e sua oração viaja com menos interferência. Davi, homem segundo o coração de Deus, entendia esse princípio. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, declarou em Salmo 5:3. E em Salmo 119, 147, ele confessa: levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Em tua palavra coloquei a minha esperança. Quando você ora na madrugada, você declara guerra às trevas antes mesmo que elas organizem seus ataques para o dia. Você se adianta ao inimigo. É como um exército que surpreende o adversário enquanto ele ainda está no acampamento. A madrugada é o momento do ataque preventivo no reino espiritual. João Wesley, o grande avivalista, disse certa vez: dei-me conta de que não posso passar menos de 3 horas diárias em oração se quiser manter minha alma viva. E em qual horário ele começava? Às 4 da manhã. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, levantava-se às 5 para buscar a face de Deus antes de pregar para milhares. Estes homens não eram super-humanos. Eram apenas estrategistas espirituais que haviam descoberto o poder da oração madrugadora. Você diz: mas eu não sou uma pessoa matutina. Meu corpo não funciona bem nesse horário. Entendo sua objeção, mas permita-me perguntar: se você soubesse que um tesouro estivesse escondido em seu quintal e que só poderia ser desenterrado entre 3 e 6 da manhã, você encontraria forças para se levantar, não é verdade? Quando entendemos o valor, encontramos a disposição. A madrugada testa seu desejo. Revela o quanto você realmente está disposto a sacrificar pelo reino. É fácil orar quando é conveniente. É fácil buscar a Deus quando não custa nada. Mas a oração que muda a história geralmente é inconveniente, desconfortável e exige sacrifício. Imagine o que aconteceria se durante um mês inteiro você dedicasse sua madrugada a Deus. Não estou falando de passar a noite inteira em claro, destruindo sua saúde. Estou falando de ajustar seu horário de dormir para poder despertar uma hora mais cedo e dedicá-la exclusivamente à comunhão com Deus.
Os primeiros dias serão difíceis. Seu corpo resistirá, sua mente divagará, mas persista. Por trás da resistência está a revelação. Jacob lutou com Deus durante a noite até o amanhecer. E foi nesse momento que recebeu sua bênção e seu novo nome. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ele declarou em Gênesis 32, 26. Essa é a atitude do guerreiro de oração madrugador. Não sairei deste lugar sem uma palavra, sem uma direção, sem uma transformação. A madrugada é o momento em que Deus forma seus campeões. É nesse horário que ele sussurra segredos no ouvido daqueles que demonstraram estar dispostos a pagar o preço do desconforto pelo privilégio da intimidade. Aos que me buscam de madrugada me acharão, promete o Senhor em Provérbios 8, 17. Lembre-se, não estamos falando de uma fórmula mágica. Não estamos sugerindo que Deus só trabalha em certos horários, como se fosse um funcionário com expediente fixo. Estamos falando de entender os ritmos espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Estamos falando de sabedoria, não de superstição. O segundo horário estratégico para a oração é ao meio-dia, quando o sol está no seu ponto mais alto. Parece contraditório, não é? O momento mais agitado do dia ser um tempo propício para a oração, mas é justamente aí que está a sabedoria divina. Em Atos 10, 9, lemos que Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta, que corresponde ao meio-dia em nosso horário atual. Foi nesse momento que ele teve uma visão revolucionária, que mudaria o curso do cristianismo, abrindo as portas do evangelho para os gentios. O meio-dia representa o auge da atividade humana. É quando estamos mais imersos nas preocupações deste mundo. O telefone não para de tocar, os e-mails se acumulam, as demandas gritam por nossa atenção. E é exatamente por isso que parar para orar nesse horário é tão poderoso. É um ato de rebeldia espiritual contra o Deus deste século. Quando você interrompe o fluxo frenético do meio-dia para se conectar com Deus, você está declarando: este mundo não me controla. Minha agenda não é minha prioridade máxima. Mesmo no auge da minha produtividade, reconheço que sem ti, Senhor, nada posso fazer. É um ato de humildade. É um reconhecimento de dependência, é uma declaração de que, por mais importante que seu trabalho seja, há algo infinitamente mais importante: sua relação com o Criador do universo. Daniel, servo de Deus no palácio de Babilônia, 3 vezes por dia se ajoelhava, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Mesmo sob ameaça de morte, mesmo sendo o terceiro homem mais poderoso daquele império, ele parava tudo 3 vezes ao dia para se conectar com Deus. E uma dessas vezes era certamente ao meio-dia. Há um poder especial em interromper o fluxo natural do dia para buscar o sobrenatural. É como inserir um parêntese espiritual no meio da sentença agitada da vida moderna. É dizer: embora o mundo continue girando lá fora, aqui, neste momento, só existimos eu e Deus. Muitos de nós somos vítimas da tirania do urgente. Vivemos reagindo a crises, apagando incêndios, correndo de um lado para outro como se nossa atividade frenética fosse a medida do nosso valor. E no meio dessa correria, perdemos a conexão com aquele que dá sentido a tudo o que fazemos: orar. Ao meio-dia é um ato de resistência contra essa cultura da pressa. É um exercício de centramento. É um lembrete de que, no final das contas, não são nossas conquistas que importam, mas nossa intimidade com Deus. Você dirá: mas é impossível parar tudo no meio do expediente para orar. Entendo sua preocupação, mas não estou sugerindo que você abandone suas responsabilidades. Estou propondo que você encontre 5,
10, 15 minutos, o tempo que for possível, para se retirar e se reconectar com Deus. Pode ser na sua sala com a porta fechada. Pode ser no carro, durante o intervalo do almoço. Pode ser numa caminhada rápida ao redor do prédio onde trabalha. O lugar é secundário. O que importa é a intenção do coração. Jesus alimentou 5.000 pessoas e logo depois subiu sozinho a um monte para orar. Mateus 14, 23. Se o Filho de Deus precisava se retirar para recarregar sua conexão com o Pai, quanto mais nós, tão fracos e vulneráveis. A oração do meio-dia quebra o orgulho humano. Ela nos lembra que, por mais ocupados e importantes que nos sintamos, sem Deus, somos como ramos desconectados da videira, incapazes de produzir fruto verdadeiro. E há mais. Orar ao meio-dia equilibra sua energia espiritual. Assim como nos alimentamos fisicamente neste horário para manter nosso corpo funcionando, a oração do meio-dia é o alimento que mantém seu espírito alerta e vigilante durante a segunda metade do dia. Quantas decisões erradas tomamos à tarde porque nossa conexão com Deus enfraqueceu desde a manhã? Quantos conflitos poderíamos ter evitado se tivéssemos recarregado nossa paciência e sabedoria na presença do Senhor ao meio-dia? Mas agora, permita-me revelar o terceiro horário estratégico, talvez o mais misterioso e poderoso de todos: a meia-noite. As Escrituras estão repletas de eventos sobrenaturais que ocorreram à meia-noite. Foi à meia-noite que o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito, libertando Israel da escravidão. Êxodo 12, 29. Foi por volta da meia-noite que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, quando um terremoto sacudiu os alicerces do cárcere e todas as portas se abriram. Atos 16, 25, 26. A meia-noite representa o ponto mais escuro antes do amanhecer. Simboliza aquele momento em que tudo parece perdido, quando as circunstâncias dizem que não há mais esperança. É quando o mundo natural está no seu estado mais sombrio que o sobrenatural muitas vezes se manifesta com maior intensidade. Jesus contou uma parábola sobre um homem que foi à casa de um amigo à meia-noite para pedir pães. Lucas 11, 5, 8. Por que à meia-noite? Porque esse horário representa um momento de necessidade extrema, quando todos os recursos humanos se esgotaram e só resta clamar por ajuda divina. Orar à meia-noite é um ato de guerra espiritual. É declarar que mesmo nas trevas mais densas, sua fé permanece inabalável. É afirmar que mesmo quando tudo parece morto, você crê no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. A meia-noite é o território dos intercessores, daqueles que entendem que a verdadeira batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 6:12. É o momento em que muitos desses poderes malignos intensificam suas atividades, pensando que não há vigilantes. Mas você, guerreiro da oração, pode se levantar como sentinela na muralha. Você pode ser aquele que permanece alerta enquanto outros dormem. No meio da noite, me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças, declarou o salmista em Salmo 119, 62. Orar à meia-noite não é para todos. É para aqueles que foram chamados para um nível mais profundo de intercessão. É para os que entenderam que alguns demônios só saem com jejum e oração. Marcos 9:29. É para os que aceitaram o chamado para ser guarda na muralha de sua família, de sua igreja, de sua cidade. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, constituí guardas que não se calarão nem de dia nem de noite. Isaías 62:6.
Deus está procurando por homens e mulheres que estarão dispostos a sacrificar o conforto do sono para manter a guarda espiritual quando outros estão vulneráveis em seu descanso. Você pode pensar, isso é muito extremo. Deus não exigiria ao sacrifício. Mas não se trata de exigência, e sim de convite. É um chamado para os que desejam conhecer dimensões da glória de Deus que permanecem ocultas para os que não estão dispostos a pagar esse preço. As maiores revelações frequentemente vêm no silêncio da noite. Foi à noite que Deus chamou o jovem Samuel, 1 Samuel 3. Foi à noite que Jacó viu a escada que ligava o céu à terra, Gênesis 28. Foi à noite que os anjos cantaram sobre os campos de Belém, anunciando o nascimento do Salvador, Lucas 2. Há predo, um véu que se torna mais fino à meia-noite, não por alguma propriedade mágica desse horário, mas porque é quando nossa alma está mais quieta, nossos sentidos menos bombardeados, nosso espírito mais sensível às realidades eternas. Esses 3 horários, madrugada, meio-dia e meia-noite, formam um ciclo completo de vigilância espiritual. Não são os únicos momentos em que podemos ou devemos orar, mas são janelas estratégicas que, quando aproveitadas com sabedoria, podem revolucionar nossa vida de oração. Pense em sua vida de oração como uma batalha militar. Qualquer estrategista lhe dirá que o timing é essencial. Atacar no momento errado pode levar à derrota, mas avançar no momento certo, mesmo com forças menores, pode resultar em vitória avassaladora. Muitos crentes estão orando com fervor, mas no momento errado. Estão clamando quando deveriam estar ouvindo. Estão gritando quando deveriam estar silenciosos. Estão implorando por direção quando deveriam estar agradecendo pela resposta que já foi enviada, mas que só será percebida em outro horário do dia. O problema não é a intensidade de nossas orações, mas seu timing. Não é a sinceridade de nossos clamores, mas sua sincronia com os ritmos divinos. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Orar nos momentos estratégicos não apenas aumenta a eficácia de nossas petições, mas também transforma o intercessor. Porque oração não é apenas sobre conseguir coisas de Deus, é sobre sermos transformados à imagem de Cristo. Quando você se disciplina para orar na madrugada, está desenvolvendo autodisciplina, determinação, foco. Quando você interrompe seu dia agitado para orar ao meio-dia, está cultivando humildade, dependência, rendição. Quando você sacrifica o conforto do sono para vigiar à meia-noite, está forjando perseverança, vigilância, coragem. A oração estratégica nos 3 horários-chave não apenas muda nossas circunstâncias, muda nosso caráter. Não apenas altera nosso ambiente, altera nossa alma. E talvez seja essa a razão mais profunda pela qual Deus estabeleceu esses ritmos. Não porque Ele precisa deles, mas porque nós precisamos. Não porque Ele está limitado a certos horários, mas porque nossa natureza humana precisa de estrutura, disciplina e padrões para crescer. Imagine uma vida em que você começa seu dia na presença de Deus antes do amanhecer. Recarrega sua conexão espiritual ao meio-dia e periodicamente, talvez uma vez por semana, ou quando sentir um chamado específico, se levanta à meia-noite para interceder por situações críticas. Você não seria uma pessoa completamente diferente após alguns meses? Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história não eram diferentes de nós em sua constituição. Não possuíam um gene especial de santidade ou uma capacidade sobrenatural de comunhão. O que tinham era disciplina. Entendiam que a intimidade com Deus, como qualquer relacionamento significativo, exige tempo, intencionalidade e sacrifício. M. Bounds, o grande mestre da oração, escreveu:
Os homens que impactaram o mundo para Deus foram homens de oração. Eles não passaram minutos esporádicos em oração, gastaram horas sozinhos com Deus. Esses gigantes espirituais entendiam o valor de se alinhar com os ritmos divinos. Alguns de vocês podem estar pensando, isso soa como um fardo pesado. Já tenho tantas responsabilidades, tantas demandas sobre meu tempo. Entendo sua preocupação, mas permita-me sugerir uma abordagem gradual. Comece escolhendo um desses horários estratégicos. Talvez a madrugada, se você já é uma pessoa que naturalmente desperta cedo, ou o meio-dia, se pode encontrar um intervalo em sua rotina de trabalho. Dedique-se a esse horário por 21 dias, o tempo que geralmente leva para formar um novo hábito. Não se preocupe com a duração inicialmente. 5 minutos de oração focada e intencional são mais poderosos que 1 hora de divagação distraída. À medida que o hábito se forma, você naturalmente desejará mais tempo na presença de Deus. Depois, quando esse primeiro horário se tornar parte natural de sua rotina, considere adicionar um segundo. E talvez, eventualmente, você seja chamado para experimentar os 3. Não por obrigação religiosa, mas por fome de mais de Deus. Lembre-se, Deus não está interessado em sua performance religiosa. Ele deseja relacionamento genuíno. Esses horários não são fórmulas mágicas para manipular Deus a fazer sua vontade. São oportunidades para sintonizar seu coração com o dele, para alinhar seus ritmos com os ritmos divinos. E há momentos em que Deus nos chama para romper com todos os padrões e horários estabelecidos. Momentos de crise, de decisão crucial, de batalha espiritual intensa. Nesses momentos, somos chamados, como Jesus no Getsêmani, a perseverar em oração pelo tempo que for necessário, independentemente do horário. Jesus orou por toda a noite antes de escolher seus 12 discípulos. Lucas 6:12. Não porque precisava de muitas palavras para convencer o Pai, mas porque precisava desse tempo estendido para alinhar sua vontade humana com a vontade divina. Há momentos em nossa vida em que somos chamados para esse tipo de imersão prolongada na presença de Deus. Não 3 horários estratégicos, mas um período contínuo de busca, talvez acompanhado de jejum. Esses são tempos especiais de quebrantamento, rendição e transformação. Mas para a maioria de nós, na maior parte do tempo, o desafio não é orar continuamente por dias a fio. É ser consistente dia após dia, semana após semana, mês após mês. E é aí que os 3 horários estratégicos se tornam tão valiosos. Eles nos fornecem uma estrutura, uma âncora para a nossa vida espiritual em meio às tempestades e distrações da vida moderna. Um lembrete de que, 3 vezes ao dia, temos um encontro marcado com o Rei dos Reis. Pense nos 3 horários como 3 pilares que sustentam o templo de sua vida espiritual. Se um pilar estiver ausente, a estrutura ainda se mantém, mas é mais vulnerável. Com os 3 no lugar, sua vida de oração se torna uma fortaleza inabalável. A madrugada é o pilar da prevenção. É quando você estabelece a atmosfera espiritual para seu dia, quando coloca a armadura de Deus antes que as batalhas comecem. É quando você determina o tom espiritual das próximas horas. O meio-dia é o pilar da sustentação. É quando você recarrega suas forças espirituais, reajusta seu foco, recalibra sua bússola interior para que continue apontando para o norte verdadeiro, Cristo. A meia-noite é o pilar da intervenção. É quando você realiza operações de resgate espiritual, quando intercede por situações críticas, quando enfrenta forças das trevas em seu próprio território.
Juntos, esses três pilares criam uma cobertura espiritual sobre sua vida, sua família, seu ministério, seu propósito. Eles estabelecem um perímetro de proteção que o inimigo terá dificuldade em penetrar. E aqui está uma promessa para aqueles que se comprometerem com essa disciplina de oração estratégica. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 7, 8. Sua vida será marcada por uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às tempestades. Sua mente desfrutará de uma clareza que o tornará sábio em suas decisões. Seu coração experimentará uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Não porque você se tornou um especialista em técnicas de oração, mas porque você aprendeu a sintonizar sua vida com os ritmos divinos. Não porque você dominou uma fórmula secreta, mas porque você desenvolveu intimidade com aquele que controla todas as coisas. E esse é o verdadeiro propósito dos 3 horários estratégicos. Não apenas tornar suas orações mais eficazes, mas tornar sua comunhão mais profunda. Não apenas mudar suas circunstâncias, mas transformar seu ser. Porque no final das contas, o maior milagre da oração não é o que acontece ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. Não é a resposta que recebemos, mas a transformação que experimentamos. Não é conseguir o que pedimos, mas nos tornarmos mais semelhantes àquele a quem oramos. Charles Spurgeon disse: a oração não nos capacita a fazer um trabalho maior, mas a oração é o trabalho maior. Quando entendemos isso, deixamos de ver a oração como um meio para um fim e passamos a vê-la como o próprio fim. Não oramos apenas para obter coisas. Oramos para conhecer Deus. E conhecer a Deus, realmente conhecê-lo, não apenas saber sobre Ele, é o propósito final de nossa existência. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Os 3 horários estratégicos são portais para essa vida eterna, para essa intimidade transformadora. São convites para entrar mais profundamente no conhecimento experimental do Deus vivo. E agora, enquanto encaminhamos para o fim desta mensagem, quero fazer uma pergunta direta ao seu coração. Você está satisfeito com o nível atual de sua vida de oração? Está contente com a profundidade de sua intimidade com Deus? Ou sente que há mais, muito mais, à sua espera? Se seu coração anseia por mais, se sua alma tem sede do Deus vivo, como o cervo brama pelas correntes das águas, Salmo 42:1, então, talvez os 3 horários estratégicos sejam o próximo passo em sua jornada espiritual. Não são fórmulas mágicas, não são atalhos para a santidade. São disciplinas que homens e mulheres de Deus têm praticado por séculos, que Jesus mesmo praticou durante seu ministério terreno e que as Escrituras repetidamente destacam como significativas. Talvez você esteja passando por um deserto espiritual agora. Suas orações parecem bater no teto e voltar. Sua Bíblia parece seca como pó. Seu coração se sente frio e distante de Deus. Não se desespere. Mesmo quando tudo parecer perdido, há esperança. Mesmo na escuridão mais densa, a luz está a um amanhecer de distância. Talvez seu milagre, sua revelação, sua libertação esteja apenas aguardando que você se posicione no horário certo, com o coração certo. Aos que me buscam de madrugada, me acharão. Provérbios 8:17. Esta não é apenas uma promessa de tempo, é uma promessa de atitude. Buscar Deus de madrugada significa buscá-lo com prioridade, com urgência, com o primeiro e melhor de nossas energias. E para aqueles que já descobriram o poder desses horários estratégicos,
que já experimentaram a doçura de encontrar Deus na quietude da madrugada, na pausa do meio-dia ou no silêncio da meia-noite, têm um desafio. Compartilhe esse segredo com outros. Não como uma fórmula religiosa, não como uma obrigação legalista, mas como um convite amoroso para uma dimensão mais profunda da vida com Deus. Seja um mentor de oração para alguém que está lutando. Convide outros para se juntar a você em seu horário estratégico. Forme um grupo de guerreiros de oração que entende o poder do timing divino, porque o mundo está faminto por autenticidade espiritual. Está cansado de religiosidade vazia, de rituais sem poder, de palavras sem substância. Mas quando encontra alguém que realmente conhece a Deus, que caminha em intimidade genuína com Ele, que vive nos ritmos da graça divina, isso é irresistível. Você pode ser esse alguém. Você pode ser o homem ou a mulher que redescobre o poder dos horários estratégicos de oração e, através dessa disciplina, se torna um canal da presença transformadora de Deus em sua geração. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Não é sobre performances, é sobre presença. Não é sobre técnicas, é sobre tempo. Tempo de qualidade com o amado de nossa alma. Jesus continua chamando hoje, como chamou seus discípulos no Getsêmani. Não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Mateus 26:40. É um convite, não uma condenação. Um chamado para mais profundidade, não uma crítica à nossa fraqueza. E a resposta a esse chamado não está em nossas próprias forças. Não podemos gerar disciplina espiritual por puro esforço de vontade. Precisamos da graça de Deus para buscar a Deus. Precisamos da ajuda do Espírito para orar como convém. Romanos 8:26. Então, comece pedindo: Senhor, ensina-me a orar. Lucas 11:1. Esta foi a única vez que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse algo. Não pediram aulas de teologia, de interpretação bíblica, de técnicas de pregação. Pediram que lhes ensinasse a orar, porque perceberam que a oração era o segredo da vida extraordinária de seu mestre. Peça ao Espírito Santo que desperte em você o desejo por mais intimidade, que crie em você a fome e a sede de justiça que Jesus prometeu que seria saciada. Mateus 5:6. Peça que Ele o ajude a identificar qual dos 3 horários estratégicos é o mais apropriado para sua atual estação de vida. E então, dê o primeiro passo. Não espere até se sentir espiritual o suficiente. Não adie até ter mais tempo. Comece hoje, comece agora. Porque a maior jornada espiritual começa com um único passo de obediência. Se você decidir experimentar a oração madrugadora, prepare-se na noite anterior. Ajuste seu horário de dormir. Coloque seu despertador longe da cama para que tenha que se levantar para desligá-lo. Tenha sua Bíblia, seu diário, uma caneta e uma luz suave preparados. Talvez um chá quente ou um café. Crie um ambiente que convide à intimidade com Deus. Quando o alarme tocar, lembre-se do porquê está se levantando. Não é por dever religioso, é por amor, é por fome de mais de Deus, é porque há tesouros espirituais aguardando ser descobertos na quietude daquele horário especial. Comece simplesmente estando na presença de Deus. Não se preocupe em produzir muitas palavras. Apenas esteja consciente de que Ele está ali, observando-o com amor infinito. Deixe que sua alma desperte lentamente para sua presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Depois, talvez você queira ler um salmo ou algumas passagens dos evangelhos. Não para estudar ou analisar, mas para alimentar sua alma. Deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração antes que o mundo comece a gritar em seus ouvidos. Então, ore.
Não se preocupe com fórmulas elaboradas. Fale com Deus como falaria com um pai amoroso, um amigo íntimo. Abra seu coração, compartilhe seus temores, suas esperanças, seus sonhos e então, o mais importante, ouça, permaneça em silêncio. Esteja atento ao sussurro suave do Espírito Santo. Se você optar pela oração do meio-dia, encontre um lugar tranquilo onde possa se retirar por alguns minutos. Pode ser uma sala vazia no trabalho, seu carro estacionado, um banco de praça ou mesmo um banheiro, se não houver outra opção. O lugar é secundário, a intenção é primordial. Use esse tempo para reorientar seu coração. Lembre-se de quem você é em Cristo. Rememore as verdades eternas que facilmente esquecemos no turbilhão das atividades diárias. Entregue ao Senhor as preocupações que surgiram na manhã e peça sabedoria para os desafios que ainda virão à tarde. E se você sentir o chamado para a oração da meia-noite, prepare-se para uma experiência única. Este é o território dos guerreiros espirituais, daqueles que entendem que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. É o momento de interceder pelos perdidos, pelos doentes, pelos cativos, pelos que sofrem. Lembre-se de que não está sozinho nessa vigília. Em todo o mundo, há outros crentes que também se levantaram nesse horário, formando uma rede global de intercessão que circunda o planeta. Unidos, vocês estão mudando a história, mesmo que ninguém jamais veja ou reconheça seu sacrifício. Ao praticar esses 3 horários estratégicos, você começará a notar mudanças. Não necessariamente em suas circunstâncias externas, embora isso também possa acontecer, mas certamente em seu mundo interior. Sua sensibilidade espiritual aumentará. Você perceberá a voz de Deus com mais clareza no meio do ruído da vida. Sua capacidade de discernir entre o bem e o mal se tornará mais aguda. Sua fome pela palavra crescerá. Sua compaixão pelos perdidos se aprofundará. E algo mais acontecerá. Você desenvolverá o que os antigos chamavam de presença. Não é carisma natural, nem habilidade de comunicação. É aquela qualidade indefinível que faz com que outros percebam que você esteve com Deus. É o que as pessoas notavam em Pedro e João. Reconheceram que haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Essa presença não pode ser falsificada ou manufaturada. Não é questão de usar as palavras certas ou adotar uma certa postura. É o resultado de horas acumuladas na presença do Altíssimo. É o perfume que fica em você depois de estar no aposento de incenso. E esse perfume atrai os famintos, os sedentos, os que estão buscando algo real em um mundo de imitações. Sem que você precise dizer uma palavra sobre sua vida de oração, outros serão atraídos a Cristo através de você, simplesmente porque você carrega a fragrância de sua presença. Mas devo adverti-lo, haverá resistência, interna e externa. A resistência interna virá na forma de preguiça, distração, dúvida. Seu corpo reclamará do sono interrompido na madrugada. Sua mente listará 1000 razões pelas quais você não pode parar para orar ao meio-dia. Seu conforto protestará contra a vigília da meia-noite. A resistência externa virá na forma de interrupções inesperadas, de emergências convenientes, de compromissos que surgem exatamente no horário que você reservou para Deus. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. O inimigo de sua alma sabe o poder da oração estratégica. Ele entende que, se você desenvolver esse hábito, se tornará uma ameaça muito maior ao seu reino de trevas. Então, ele fará de tudo para impedi-lo. Mas não, desista, persista. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A graça de Deus é suficiente.
O poder do Espírito Santo está disponível. E a recompensa da intimidade com Cristo supera infinitamente qualquer sacrifício que você possa fazer. Lembre-se, não estamos buscando experiências emocionais, embora elas possam vir. Não estamos atrás de manifestações sobrenaturais, embora elas possam ocorrer. Estamos buscando a Deus mesmo. Estamos cultivando uma amizade com o Criador do universo. Estamos desenvolvendo um relacionamento que durará por toda a eternidade. E nesse relacionamento descobrimos nossa verdadeira identidade. Não somos definidos pelo que fazemos, pelo que possuímos ou pelo que os outros pensam de nós. Somos definidos por quem somos em Cristo e por quão profundamente conhecemos e somos conhecidos por Ele. A oração nos 3 horários estratégicos não é apenas uma disciplina espiritual, é um caminho para a autodescoberta. Na quietude da madrugada, na pausa do meio-dia, no silêncio da meia-noite, encontramos não apenas a Deus, mas também a nós mesmos. Nosso verdadeiro eu, liberto das máscaras e pretensões que usamos no palco do mundo. E essa autodescoberta é libertadora, porque finalmente entendemos que não precisamos impressionar a Deus. Não precisamos fingir ser o que não somos. Não precisamos esconder nossas lutas e fracassos. Podemos ser reais, vulneráveis, autênticos. E nessa autenticidade encontramos aceitação, cura e transformação. Paulo escreveu: agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. A oração é esse espelho que vai ficando cada vez mais claro à medida que perseveramos nela. É o portal através do qual começamos a ver Deus como Ele é e, consequentemente, a nós mesmos como realmente somos. E não há nada mais transformador do que essa visão. Porque quando realmente vemos a Deus em sua santidade, como Isaías viu no templo, nossa resposta inevitável é: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. E quando realmente nos vemos em nossa verdadeira condição, compreendemos a profundidade do amor e da graça que nos alcançou. É nesse ponto de quebrantamento que o verdadeiro poder espiritual começa. Não no sucesso, na força ou na confiança, mas na fraqueza reconhecida e entregue a Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10, confessou Paulo. A oração nos leva a esse paradoxo libertador. Os 3 horários estratégicos não são uma técnica para evitar o quebrantamento, são um caminho para encontrá-lo. Não são uma fórmula para manipular a Deus, mas um processo pelo qual Deus nos molda conforme a imagem de Cristo. E agora, talvez você esteja pensando: tudo isso soa maravilhoso, mas minha vida é tão complicada. Tenho filhos pequenos que me acordam várias vezes por noite. Trabalho em turnos que mudam constantemente. Enfrento problemas de saúde que afetam meu sono. Como posso praticar esses horários estratégicos em minha situação? Permita-me esclarecer. Os princípios são eternos, mas a aplicação é flexível. O Deus que criou os ritmos também criou você com suas circunstâncias únicas. Ele entende suas limitações, seus desafios, sua realidade específica. Se você é mãe de um recém-nascido, talvez sua madrugada seja aquele momento em que amamenta seu bebê às 2 da manhã. Transforme aquela oportunidade em um tempo de comunhão com Deus. Enquanto nutre seu filho, deixe que sua alma seja nutrida pelo Pai Celestial. Se você trabalha no turno da noite, seu meio-dia pode ser às 2 da tarde, antes de ir trabalhar, ou às 2 da manhã, durante seu intervalo. O horário específico
é menos importante que o princípio de interromper sua atividade principal para reconectar com Deus. Se problemas de saúde afetam seu sono, alguns podem dizer que isso é impossível, que a cura leva tempo, que a doença segue um curso natural. Mas deixe-me lembrá-lo, não servimos a um Deus natural, servimos a um Deus sobrenatural. E quando ele se move, quando seu poder é liberado, não há demora, não há espera. A cura acontece num piscar de olhos. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompe as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertados de enfermidades, não através de longos tratamentos ou recuperações lentas, mas através de um único encontro com a presença de Deus. Em Marcos 10, 52, lemos sobre Bartimeu, o cego que clamou a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? E quando o homem respondeu que queria ver, Jesus disse simplesmente: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Em Lucas 17, 10 leprosos clamaram a Jesus por misericórdia. Ele simplesmente lhes disse: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam pelo caminho, foram purificados. Não houve um ritual prolongado, apenas uma declaração e uma ação de fé. Quando Jesus andou na terra, ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a ele, e em um instante ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos esticou-se com fé, tocou a barra de sua veste e imediatamente o sangramento parou. Um homem paralisado por décadas ouviu as palavras: Levante-se e ande, e instantaneamente suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar, o que mudou entre aquela época e hoje? Deus perdeu seu poder? Ele se tornou silencioso? Não, meus amigos. O mesmo poder que curava nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falava aos enfermos e os via restaurados ainda está curando agora mesmo. O problema não é que Deus tenha parado de curar. O problema é que nós paramos de acreditar. Fomos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos, a pensar que a cura é um processo e não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus, não há processo, há apenas transformação. Em João 5, Jesus encontrou um homem que estava doente por 38 anos, deitado à beira do tanque de Betesda. Este homem tinha aceitado sua condição como permanente. Quando Jesus perguntou: Você quer ser curado? O homem não respondeu diretamente, mas explicou por que não conseguia entrar no tanque. Ele estava fixado no processo, mas Jesus estava focado no momento. Jesus simplesmente ordenou: Levante-se, pegue sua esteira e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Alguns de vocês aqui hoje podem estar lutando contra doenças. Talvez vocês tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que você ouça. Existe um nome que é maior que o câncer. Existe um nome que é mais forte que a doença cardíaca. Existe um nome que detém mais poder que qualquer diagnóstico. E esse nome é Jesus. Em Filipenses 2, 9 e 10, a Bíblia diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando invocamos seu nome, a doença não tem escolha senão se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora, você pode estar pensando: mas eu já orei antes e nada aconteceu. Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. Deixe-me dizer algo. Fé não se trata de quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é saber profundamente em seu espírito que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca implorou para que a cura acontecesse.
Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém inteiro. Ele simplesmente declarou: seja curado. E naquele momento, a cura veio. Esse é o tipo de oração que precisamos fazer. Uma oração de autoridade, uma oração de confiança, uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Lembro-me de ouvir sobre uma mulher em São Paulo que sofria de uma condição degenerativa na coluna. Por 3 anos, ela mal conseguia andar, dependendo totalmente de muletas. Os médicos haviam lhe dito que sua condição só pioraria. Num culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do crente em Cristo, algo despertou em seu coração. Quando o momento de oração chegou, ela não pediu timidamente. Em vez disso, ela declarou: em nome de Jesus, ordeno que esta enfermidade deixe meu corpo agora. Naquele exato momento, um calor percorreu sua espinha. Ela soltou as muletas e, pela primeira vez em 3 anos, caminhou sem dor. Não por causa de medicamentos, não por causa do tempo, mas pelo poder de Deus liberado através de uma oração de autoridade. Em Hebreus 11:1, lemos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não espera para ver para então crer. A fé crê primeiro e então vê. Existe uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, andam em fraqueza quando deveriam andar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade. Não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando andou nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente acreditamos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus. Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrou enfermidades, ele implorou ao Pai por cura. Ele fez longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse? Não. Ele falou com autoridade. Ele disse ao cego: veja. E eles viram. Ele disse ao leproso: seja limpo. E a doença desapareceu. Ele disse aos mortos: levante-se. E eles se levantaram. Não houve hesitação, não houve demora. Por quê? Porque Jesus sabia que a enfermidade não tinha poder na presença de Deus. Ele entendeu que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença, e ele andou nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus não manteve essa autoridade para si mesmo. Ele a passou adiante. Em Lucas 10:19, ele disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ele estava dizendo: estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a enfermidade. E em Marcos 16, 17 e 18, ele deixou ainda mais claro: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Note bem, ele não disse: eles podem impor as mãos sobre os enfermos, e talvez eles melhorem eventualmente. Ele disse: eles ficarão curados. Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não anda nesta autoridade. Eles oram por cura como se estivessem pedindo algo incerto, como se esperassem que talvez, se Deus estiver de bom humor, ele possa responder. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse para pedir à enfermidade, com educação, se ela consideraria ir embora. Ele disse para falar à montanha, e ela se moverá. Fale, declare, ordene, porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder, estamos falando no dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente.
Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Ele estava mendigando, procurando algum pequeno alívio em seu sofrimento. Mas Pedro olhou para ele e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." E a Bíblia diz que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para ficar de pé. Ele não esperou que a cura acontecesse gradualmente. Ele saltou de pé e começou a pular e louvar a Deus. Agora, deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro? Ele disse: "Deixe-me verificar se é a vontade de Deus para que este homem seja curado." Não. Ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já sabia a autoridade que tinha em nome de Jesus. E porque ele agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós. E ainda assim, com muita frequência, hesitamos, duvidamos. Permitimos que o medo e a dúvida se infiltrem e damos à enfermidade mais poder do que ela realmente tem. Mas hoje isso muda. Hoje você começará a andar na autoridade que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje e têm vivido sob o peso da enfermidade, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas estou aqui para dizer que a enfermidade não tem o direito de permanecer em seu corpo. É um intruso. É uma força ilegal, tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala com a autoridade de Jesus, essa enfermidade não tem escolha senão partir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode sentar e esperar que a cura aconteça por conta própria. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar à enfermidade que saia, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez, assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você anda no poder que Ele lhe deu, a cura não é uma questão, é uma certeza. Então eu lhe pergunto, você reivindicará essa autoridade hoje? Você falará à enfermidade em seu corpo e ordenará que ela saia em nome de Jesus? Porque se você fizer isso, a cura não é apenas possível, ela é inevitável. A cura não é um mistério, não é um evento raro reservado para poucos escolhidos. É uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado através de Jesus Cristo. O versículo de Salmo 107:20 nos diz: "Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição." A palavra de Deus tem poder curativo. Quando você a declara com autoridade, ela não volta vazia. Lembro-me de um jovem em Recife que sofria de epilepsia severa desde a infância. Seus pais haviam consultado os melhores neurologistas, tentado todos os medicamentos disponíveis, mas os ataques continuavam, às vezes ocorrendo várias vezes por dia. Durante um retiro de jovens, o pastor falou sobre a autoridade do nome de Jesus. Inspirado, este jovem se levantou no meio da congregação e declarou: "Em nome de Jesus, eu não sou mais um epiléptico, sou curado pelo sangue de Cristo." Naquele exato momento, ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De pé, ele começou a chorar, percebendo que algo fundamental havia mudado. Isso aconteceu há 8 anos e desde aquele dia ele nunca mais teve uma única convulsão. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o que aconteceu. Mas nós sabemos. Foi o poder de Deus manifestado através da declaração de fé. Isaías 53:5 declara: "Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Note que o texto não diz "seremos curados um dia", diz "fomos curados" no passado.
Já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados, mas também por nossas enfermidades. A cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente. E se você acreditar nessa verdade, se você se apoderar dela pela fé, então a cura pode vir a você neste exato momento. Você não precisa esperar pelo ambiente perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus que curou com uma palavra está aqui agora. E tudo o que é preciso é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isto não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. E hoje, essa promessa é para você. Existe uma verdade que muitos buscadores de cura nunca compreendem plenamente. Uma verdade que, quando apreendida, revoluciona não apenas como oramos, mas como recebemos os milagres de Deus. A cura não é um evento distante, reservado apenas para os santos de antigamente. Não é algo que devemos mendigar ou implorar. É algo que devemos tomar posse com autoridade, com a ousadia que vem de conhecer quem somos em Cristo. Se a cura está tão prontamente disponível, por que tantos lutam para recebê-la? Por que alguns oram e veem milagres instantaneamente, enquanto outros sentem como se suas orações não fossem além do teto? A diferença não está na disposição de Deus para curar. Ele já declarou sua vontade. A diferença está em como abordamos a cura, porque existem princípios, chaves que destrancam o poder de Deus em nossas vidas. E quando utilizamos essas chaves, a cura não leva anos, meses ou até mesmo dias. Ela acontece em segundos. A primeira chave: entender que já está feito. Uma das primeiras chaves para desbloquear a cura é entender que ela já está feita. Quando Jesus pendia na cruz e declarou, "Está consumado", ele não estava falando apenas sobre a salvação. Estava falando sobre tudo que o pecado trouxe a este mundo. Enfermidade, doença, dor. Ele carregou tudo. No Salmo 103, 2, 3, Davi exclama: "Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças." Note bem, o mesmo Deus que perdoa também cura. E assim, como não questionamos a capacidade ou a vontade de Deus de perdoar, também não devemos questionar sua capacidade ou vontade de curar. No livro de Isaías 53, 4, 5, o profeta declara: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos curados." Este texto não está falando de uma cura espiritual abstrata. Está falando de enfermidades físicas, de dores tangíveis que Jesus carregou em seu próprio corpo na cruz. O apóstolo Pedro, escrevendo muito depois da crucificação, cita esta passagem e diz: "Por suas feridas vocês foram curados." 1 Pedro 2, 24. Note o tempo verbal. Foram curados. Não serão curados um dia. Não podem ser curados se Deus quiser. Mas foram curados. Já aconteceu. Isso significa que a cura não é algo que estamos esperando que Deus faça. Ele já fez. Nosso trabalho não é implorar por isso, mas recebê-lo. Pense nisso como um presente. Se alguém lhe entrega um presente, você não precisa trabalhar por ele, não precisa merecê-lo, nem mesmo precisa se perguntar se ele pertence a você. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e pegá-lo. Mas o que acontece se você se recusa a pegar? Isso significa que o presente não existe? Não. Significa simplesmente que você não reivindicou o que já é seu. A cura funciona da mesma maneira. Deus já a providenciou, mas precisamos tomá-la pela fé. Conheço um homem em Curitiba que sofria de uma doença autoimune devastadora. Por anos, ele ia de médico em médico, tentando tratamentos cada vez mais agressivos, apenas para ver sua condição piorar.
Um dia, ele ouviu uma mensagem sobre Isaías 53 e como Jesus já havia carregado nossas enfermidades. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava esperando que Deus o curasse no futuro. A cura já havia sido comprada na cruz. Naquele momento, algo mudou em seu coração. Ele parou de pedir por cura e começou a agradecer a Deus pela cura que já lhe pertencia em Cristo. Em questão de dias, os sintomas começaram a retroceder e em 3 semanas, para o espanto de seus médicos, não havia nenhum sinal da doença em seu corpo. O que mudou? Não foi a vontade de Deus. Ela sempre foi que ele fosse curado. Foi a compreensão do homem. Ele finalmente entendeu que não estava esperando que Deus fizesse algo novo, mas sim recebendo o que Jesus já havia conquistado. A segunda chave, a fé que prevalece. Isso nos leva à segunda chave, a fé. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e nossa realidade. Jesus disse em Marcos 11:24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Observe que ele não disse, creiam que talvez receberão. Ele disse, creiam que já o receberam. Isso significa que no momento em que você ora, deve crer que está feito, mesmo antes de ver a evidência. É aqui que tantas pessoas perdem a oportunidade. Elas oram por cura, mas esperam se sentir melhor antes de acreditar que estão curadas. Esperam que os sintomas desapareçam antes de agradecer a Deus, mas a fé não espera por provas. A fé é a prova. Hebreus 11:1 nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é esperança. Esperança diz, um dia Deus me curará. Fé diz, pela autoridade das feridas de Jesus, estou curado agora. A fé olha para o invisível e o declara como realidade. É como Abraão, de quem a Bíblia diz, chamou à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Ele não negou a realidade dos fatos. Seu corpo estava velho, Sara era estéril, mas ele se recusou a deixar os fatos terem a última palavra. Ele olhou além deles para a promessa de Deus. Muitos de nós fazemos o oposto. Focamos nos sintomas, no diagnóstico, na dor, e deixamos esses fatos ofuscar a promessa de Deus. Mas a fé olha além do natural para o sobrenatural. Ela não nega a existência da montanha. Ela ordena que a montanha se mova. Quando Jesus disse aos 10 leprosos para irem mostrar-se aos sacerdotes, a Bíblia diz que, enquanto iam, ficaram purificados. Lucas 17:14. Não antes, não depois que viram resultados. Enquanto agiram em fé, a cura foi ativada. Então deixe-me perguntar, você está esperando que a cura venha ou está andando na crença de que ela já é sua? Porque a fé não diz, eu serei curado um dia. A fé diz, eu estou curado agora. E quando a fé fala, o poder de Deus se move. Conheço uma mulher de Salvador que foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos disseram que era inoperável, que ela teria, no máximo, 6 meses de vida. Mas esta mulher conhecia o poder da fé. Em vez de aceitar o prognóstico dos médicos como definitivo, ela começou a declarar, pelas feridas de Jesus, estou curada. Este tumor não tem autoridade em meu corpo. Todos os dias, ela olhava no espelho e dizia, você Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every
promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed, your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, a million lights inside my heart. Your starlit vow